Então, pessoal, segue aí, tá? A resolução do ponto médio de alguns desses pares de pontos. Exemplos simples, né, para a gente se ligar. Então, vamos lá. O que é que eu preciso fazer? Primeiro, eu vou calcular o x do ponto médio, né? Xm. E aí eu faço o quê? Vou pegar aqui. Eu tenho que olhar para o x do primeiro mais o x do segundo e dividir por 2, certo? Então, você vai fazer 4 mais 8 dividido por 2. 4 mais 8, 12. Dividido por 2 vai dar 6. Então, o x do teu ponto médio é 6. Vamos descobrir o y agora. Você vai fazer a mesma coisa, só que agora com as ordenadas. Então, 6 mais 14 dividido por 2. 6 mais 14, 20. Dividido por 2, dá 10. Então, aí, ó, tá montado o ponto médio desse primeiro exemplo. A gente pode chamar ele de M. E o x vem primeiro, tá? Então, primeiro vem o 6 e depois vem o 10. Pronto. Próximo. Então, vamos lá. Ponto médio desses dois. Cuidado com o número negativo, tá? Então, a gente vai fazer o x do ponto médio. Vou continuar chamando de M, tá, galera? São exemplos diferentes, eu acho que ninguém vai se confundir. A gente pega o x do primeiro com o x do segundo, soma e divide por 2. Então, você teria, vamos colocar aqui, tecnicamente, menos 5 mais menos 7, né? Mas só que a gente sabe o quê? Quando você tem dois números com o sinal igual, você soma e repete o sinal. Então, isso aqui vai ficar menos 12. Menos 12 dividido por 2. 12 dividido por 2 é 6. Só que como é menos 12, isso aqui vai ficar menos 6. Lembra que aqui é positivo e menos com mais vai dar menos, tá bem? Não preciso que o número tenha o sinal na frente para dizer que é positivo. Então, tá aí o x do ponto médio. O y desse ponto médio é só pegar a mesma coisa com as ordenadas. Menos 7 mais 8, cuidado, né? Porque agora 8 é positivo. Soma, divide por 2. Se você está devendo 7 e paga 8, vai sobrar 1. 1 meio. Então, você pode deixar assim, na forma de fração, ou você pode escrever 0,5. Não tem problema. Só que para colocar como pau ordenado, eu prefiro colocar dessa forma também. Então, menos 6. E aqui você coloca 1 meio, que são as coordenadas do ponto médio. Galera, próximo exemplo, cuidado, tá certo? Cuidado que a gente está trabalhando só com fração aqui. Então, vamos calcular o x do ponto médio, x de m. O que é que você vai fazer? Menos 1 meio mais 5 meios. Lembra que você pega o x de um mais o x do outro. Soma, e essa soma você ainda vai dividir por 2. Tá bem? Aí é o seguinte, como aqui os denominadores são iguais, não vai ter tanto problema. A gente repete, tá? E eu vou fazer a subtração, menos 1 mais 5. Menos 1 mais 5 ainda vai me sobrar 4. E lembre que essa fração ainda está dividindo por 2 no final. Mas aí aconteceu uma coisa boa, o quê? Eu posso dividir 4 por 2 aqui em cima. 4 dividido por 2 é 2. E ainda tem esse 2 aqui embaixo. 2 dividido para 2 vai dar 1. Então, x do ponto médio é 1. Vamos descobrir o y do ponto médio. Então, a gente tem quem? Pega o y de 1 mais o y do outro, soma os dois e a gente vai dividir por 2, tá bem? Vamos começar aí. Primeiro, eu não posso somar direto como eu fiz aqui porque os denominadores são diferentes, tá certo? Então, eu vou fazer uma regrinha aqui para deixar eles iguais. E aí eu faço o quê? Multiplico os dois. Então, 5 vezes 3, 15.
Só que como eu fiz isso com o denominador, eu não posso fazer só com ele, eu tenho que fazer com os numeradores, é onde entra aquela multiplicaçãozinha cruzada. Então, eu faço 3 vezes 3, 9, mais 5 vezes 9, 45. Então, alongadinha, e aqui embaixo ainda vai dividir por 2 no final. 9 com 45, isso vai dar 54. 54 sobre 15 para dividir por 2, né? 54 não vai dividir para 15, não é isso? Então, a gente faz o seguinte. Divisão de fração. Repete a primeira. Vezes o inverso da segunda. Agora, só um momentinho. Que a gente tem que lembrar que o 2, ele tem um 1 oculto, né? Aquele velho 1 oculto aí. No caso, ele está aqui, oculto. Então, a fração de baixo ela é 2 sobre 1. Se a gente quer multiplicar pelo inverso, a gente vai multiplicar por 1 sobre 2. Tá certo? E aí, trazendo para cá, por conta do espaço, ou melhor, vou ver um pouquinho mais para cá, né? A gente vai ter o quê? 54 vezes 1, 54. Lembra que a multiplicação faz direto, tá? 15 vezes 2, 30. 54 dividido para 30. Tá grande, dá para simplificar? Dá. Os dois números são pares e dividem por 2. Tudo bem, divide por 2, mas 54 divide por 3 e 30 também. Então, se divide por 2 e por 3, a gente pode dividir logo por 6. Né? 54 dividido para 6 dá 9, né? Porque 9 vezes 6 é 54. E 30 dividido para 6 dá 5, né? Porque 5 vezes 6 30. Então, galera, presta atenção aí. A gente encontrou um ponto médio que o x dele é 1 e o y dele é 9/5. Tá bem? Espero que vocês tenham entendido, né? E boa sorte nos exercícios.